Muito bom. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Estou doido para pegar. Louvamos a Deus pela iniciativa do nosso pastor presidente, por esse projeto maravilhoso, ensinar os obreiros a pregarem a palavra do Senhor Jesus. Meus irmãos presentes, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O tema que eu quero tratar nessa oportunidade, nessa noite, é esse: descansando em Cristo. A época em que Jesus estava era uma época difícil. As pessoas viviam ansiosas, depressivas, angustiadas. Só mudou agora o endereço, mas o problema continua o mesmo. Mas segundo a palavra de Deus, tem algumas orientações que nós precisamos entender, compreender para descansarmos em Cristo. Em primeiro lugar, para descansar em Cristo é preciso primeiramente ir a Ele. O texto diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Tem que ir a Cristo. O que mais tem te impedido de ir a Jesus? Primeiro, que eu coloquei aqui, falta de tempo. É uma desculpa, falta de tempo. Eu tive pesquisando, um dia tem 1440 minutos. Se você tirar 40 minutos para buscar a Deus em oração e leitura da palavra, ainda vai sobrar 1400 minutos para você gastar com outras coisas. E muitas vezes nós não praticamos isso. Só 40 minutos. Aí você pode trabalhar, estudar, fazer o que você quiser fazer. Outra coisa, o cansaço, o desânimo. O que foi que Deus disse a Josué? Esforça-te e tenha bom ânimo, te anime, te alegre. A presença de Deus está conosco. Falta de fé, falta de confiança em Deus nos impede de ir até Jesus, certo? E em segundo lugar, para descansar em Cristo é preciso aprender sobre Ele. E aonde é que nós aprendemos sobre Cristo Jesus? Aqui, na palavra do Senhor. Quando Jesus Cristo estava aqui na terra, Ele foi à casa de Marta e Maria. Marta estava ali ansiosa, distraída com muitas coisas. Marta estava ocupada com o que fazer por lá. Mas Maria, Jesus Cristo disse, escolheu o quê? A boa parte. Maria estava aos pés do Senhor Jesus, ouvindo a sua palavra. Aí Marta disse: Senhor, não te importuno dela estar aí fazendo isso, que eu tenho muita coisa. O que Jesus Cristo disse? Marta, Marta, estás ansiosa com muitas coisas, mas Maria escolheu a boa parte. Por isso, meus irmãos, precisamos aprender, estar aos pés do Senhor Jesus, na meditação da palavra e na oração, para poder descansar. Por quê, meus irmãos? O Vitor falou aqui: em Cristo Jesus nós encontramos paz, em Cristo Jesus nós encontramos descanso, em Cristo Jesus nós encontramos alegria. Aprendendo de Cristo na sua palavra, nós somos abençoados. E em Mateus capítulo 22, versículo 29 diz: Jesus, porém, respondendo, disse: errai, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Por isso há necessidade de conhecer as Escrituras, o poder de Deus, se fortalecer na presença do Senhor Jesus. E para encerrar, terceiro tópico: para descansar em Cristo é preciso pôr em prática os seus ensinamentos e confiar nele.
E eu abro aqui a nossa Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 47, 48 e 49, que diz: qualquer que venha a mim e ouva minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Olha o versículo 48, olha atenção. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo. Está vendo aí como é lindo? Cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada na rocha. Cavou bem fundo, profundo. Sabe qual é o problema da nossa geração? Nosso pastor prega aqui: a superficialidade. Não se aprofunda nas coisas de Deus, não tem tempo para Deus. Mas eu repito, 1440 minutos no dia, você tirando 40 minutos para Deus, você vai sair fortalecido, você vai cavar bem fundo o seu lar, sua casa, e vai ser edificado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas ele diz também: mas o que ouve e não pratica, não descansa no Senhor. Porque é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente, logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Era superficial, estava sobre a areia. Entendeu, meus irmãos? Para concluir, conclusão: você precisa de descanso e alívio? Quer uma vida com a bênção de Deus? Está disposto a Ele, a aprender com Jesus e praticar o que Ele ensinou? Fique essa reflexão para a tua vida. Amém. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, vamos ler em Jeremias 29, o versículo 12. Mas antes de ler, eu gostaria de deixar claro aqui, diante de Deus, diante do pastor Freitas e todos aqui presentes, da minha gratidão por estar participando desse treinamento de obreiros. Também pela oportunidade de estar aqui nesse público pela primeira vez, e creio que é a primeira vez de muitas, né? E o tema dessa minha oportunidade é oração, certo? Vamos lá. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu vos ouvirei. Jeremias 29, 12. O que é oração? Oração é a atitude que nós temos de conversar com o Senhor. É uma oportunidade que temos de estar em comunhão com Ele. É uma das principais formas que temos de ter intimidade com o Senhor das nossas vidas. Através da oração, podemos alcançar grandes coisas que parecem impossíveis se tornam realidade. Algo que não pode faltar, meus amados, em nossas orações é fé. E eu vou dizer algo a vocês que nós já ouvimos muito, já falamos muito. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. É isso. Então, seja onde você estiver orando, em casa, no trabalho, faculdade, na igreja, não permita que em sua oração falte fé, porque a fé você tem naquele momento em que você está falando para Deus, a própria fé que você tem no Senhor pode fazer com que você alcance os desejos apresentados em sua oração, certo? Deus é o poder que há atrás da oração, por trás dela. Sem oração, aliás, sem Deus, não há poder na oração, certo? A oração, ela tem
poder para libertar, curar, salvar, tem poder para fazer com que algo que está acontecendo na sua vida, que você não está se sentindo feliz, ou então algo acontecendo na vida de uma pessoa próxima a você, que você vê que a pessoa está sofrendo, a oração que você pode fazer pela vida dessa pessoa pode fazer com que aquela realidade não mude, certo? Eu vou citar agora um exemplo de oração, um exemplo bíblico, que é a história de Ana, irmã de Samuel. Ana foi uma mulher estéril, ela não podia ter filhos, e Penina, esposa de Elcana, esposa de Elcana também, ela podia ter filhos, e Penina humilhava muito Ana, pelo fato de ela não poder ter filho. E em um momento de profunda angústia, Ana se voltou ao Senhor, Ana orou, Ana foi atrás de algo que ela sonhava, que ela esperava muito, que era ter um filho, um varão. E eu gostaria de ler aqui, em 1 Samuel, os versículos 10 e 11, do capítulo 1. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: O Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Então o Senhor ouviu a oração de Ana, permitiu que ela pudesse ter um filho, Samuel, cumpriu com a palavra que ela teve com o Senhor, e ela se alegrou bastante, e Deus ainda abençoou ela com outros filhos. É isso. Louvado seja o nome do Senhor. E agora eu vou citar um exemplo pessoal de oração. Vocês sabem, pelo menos a maior parte aqui presente, que meus pais estão vindo comigo para a igreja, né? Mas há tempos atrás, era só eu indo para a igreja. Eu tinha o desejo de ver meus pais comigo. Como eles me levavam para missas ali na paróquia que tem no meu bairro, né? Eu já fui na paróquia muito tempo com os meus pais. Aí eu levava eles para todos, eles gostavam de ir, porém minha mãe, ela dizia que não iria aceitar Jesus, que não queria ser crente. Ela ia visitar as igrejas comigo, eu conseguia levar eles, mas ela tinha essa afirmação. Mas aí o que eu fiz? Eu fiquei orando e acreditando que Deus podia fazer na vida dos meus pais. E não somente na vida dos meus pais, também o irmão também. Meu irmão é outra pessoa que é difícil, mas para Deus não é possível. Então, meus pais começaram a vir para essa congregação, gostaram daquilo, até hoje continuam gostando, gostaram do pastor, Pedro, as pessoas aqui presentes também, e fico muito feliz, tá? E essa é um exemplo de oração que deu certo, um exemplo pessoal, né? E é isso, meus amados, que a gente vem acreditar no poder da oração. Jesus morreu na cruz do Calvário, pagou por isso os nossos pecados, através da morte dele, do sangue dele, do véu foi rasgado. Nós temos a oportunidade de conversar com Deus. Por que não usar algo tão maravilhoso? Mas é muito bom mesmo. Eu me alegro muito. Lembrei agora de um outro exemplo de oração pessoal. Hoje, no momento, eu não tenho mais carro. Né? O carro que eu ando é alugado de um parente. Mas quando eu tinha um Classic preto e eu fui visitar uma loja, fui fazer uma simulação de preço, eu gostei muito daquele carro e minha mãe também estava comigo. E eu me lembro que eu fiquei preocupado, será que eu vou conseguir pagar esse carro? Então eu apresentei a Deus em oração o meu desejo de comprar aquele veículo, que é um vermelho que eu tinha. E eu me lembro que eu saí da loja, da Memória, da Rosa, e estava indo almoçar num restaurante que
que a maternidade que eu nasci foi em Santa Fé. Aí nesse caminho, eu me lembro que eu orei de horas abertas, né? Eu estava triste, mas eu orei, porque a gente pode ter um horário de horas abertas. E eu chorei, não sou uma pessoa que fica chorando, mas eu chorei brevemente. E foi algo assim tão maravilhoso, muito bom, gente, muito bom mesmo, de conversar com Deus e você ter fé naquilo que você está percebendo, no que Deus pode fazer. Aí, imaginou o almoço lá, eu consegui ver uma pessoa, a vendedora, a certeza que o meu voto foi aprovado, eu consegui comprar o carro. Então, assim, o que eu apresentei na oração? Eu pedi ao Senhor que me desse a pessoa de pagar o carro. Até o final da oportunidade de eu estar com ele. E eu consegui, por mais que eu não tenha mais ele hoje, mas eu sou grato a Deus por ele ouvir minha oração, ele conseguiu. É um bem material, eu sei, mas a gente tem que ser grato a Deus por tudo. Então, assim, não deixe que a oração seja em falta na sua vida. Ore todos os dias, certo? Porque é algo que não pode faltar na vida de cristão, na oração, certo? E eu agradeço a oportunidade de Jesus. Paz, Senhor igreja. Agradeço a Deus por essa oportunidade. E louvo ao Senhor, nosso pastor presidente, por essa iniciativa, de nos capacitar para que possamos levar o hino do Senhor. Eu quero falar hoje, eu poderia falar de poder da fé, poder do amor, poder da palavra. Mas como professor, eu vou falar sobre missões. Por que devemos fazer missões? Porque missões está no coração de Deus. E por que não está em nossos corações também? Não está. É verdade? Aqui eu vou falar de um Deus que salva, de um Deus que cura, de um Deus que levanta, de um Deus que supra, de um Deus que tira a ansiedade. Aí vamos falar um pouco sobre missões. E se pode fazer missões de qualquer jeito? Não. Existem 3 pilares para que possa ser feito missões. Primeiro, os pés que vão, os joelhos que oram e as mãos que contribuem. Eu quero ler Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Eita, meus irmãos. Fazer missões não é uma escolha pessoal. Fazer missões é uma ordem. Pois Jesus tem ordenou dizendo: ide. Então, que devemos abraçar com orgulho e desejo de fazer missões. Desde o início da história da humanidade, Deus criou o homem para abençoar e ser bênção. E quando podemos abençoar? Quando fazemos missões. Estamos abençoando a outros com o poder transformador da palavra de Deus. Podemos fazer missões de muitas formas, seja levando o evangelho da salvação, orando por nosso missionário, ou mesmo o sustento da obra missionária. Jesus ordenou à igreja, antes de subir aos céus, para que fosse ao mundo
e pregasse o Evangelho a toda criatura. Ele não fez um convite, um pedido. Podemos conferir em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas a gente vê que a palavra de Deus, que sempre missões esteve no coração de Deus. Quem devemos seguir como exemplo? Pode ser Isaías do Velho Testamento, poderia ser João Batista do Novo, poderia ser o apóstolo Paulo, ou mesmo o apóstolo João, que em Atos 2, a partir do derramamento do Espírito Santo, no dia da inauguração da igreja, Pedro fez sua primeira pregação e trouxe 3.000 almas para Jesus. Mas o nosso maior exemplo é o próprio Jesus, que pregava e ensinava. Eu sei que temos dificuldade em evangelizar, mesmo tendo nas mãos ferramentas fáceis, de fácil alcance, como as mídias sociais. Então, meus irmãos, o que é bom deve ser compartilhado. E só através da ação missionária podemos fazer o Evangelho de Cristo sendo notório, sendo revelado. Perder muito tempo em coisas vãs, coisas que não edificam. Mas na hora de fazer missões, de evangelizar, sempre tem uma desculpa a dar. Não temos tempo, estamos doentes, cansados, e sempre botando dificuldade. Aí, somos tímidos e não temos o mesmo empenho e disposição. Quando aceitamos Jesus Cristo, ficamos com o nosso coração cheio de felicidade no primeiro momento. Queremos que todos vejam e falamos com entusiasmo da transformação que sentimos ao viver essa experiência. Queremos falar do amor e poder de Deus na vida de quem o recebe. Desejamos alcançar almas para o reino, só que, com o tempo, um de nós não buscamos intimidade com o Deus que servimos. E com isso vem o esfriamento. Deixamos então de fazer a mais importante, a missão a qual fomos ordenados. Em Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que traz alegres novas de boas coisas. Jesus diz que a seara está madura, mas os ceifeiros são poucos. Portanto, o mundo precisa de pessoas que comprometam com Deus em pregar e anunciar as boas novas de salvação. Quando Jesus veio à terra em forma humana, ele propiciou todas as estratégias para esta caminhada árdua, que é a evangelização. E como fazer para vencer? Também nos deixou uma palavra de esperança, que está em Mateus capítulo 28, versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Essa grande empreitada. É só confiar. Portanto, devemos realizar com zelo, diligência e alegria o que Jesus começou. Que devemos abraçar essa causa. Jesus não precisa de nós, mas Ele conta conosco, mesmo se merecermos. A vida de Jesus é um exemplo vivo como fazer a obra de evangelização. Jesus pegou em cidades, aldeias, incansavelmente,
para levar ao arrependimento.